Como escolher entre o stent retriever e a aspiração na trombectomia mecânica? Talvez essa seja uma das dúvidas mais difíceis de responder num tratamento do AVC isquêmico, mas essa é uma resposta que pode diferenciar entre um resultado com uma recanalização em primeira passagem ou múltiplas passagens e às vezes sem conseguir o resultado ideal. Na trombectomia mecânica para o tratamento do AVC isquêmico, uma das decisões mais importantes que o intervencionista precisa tomar é a escolha da técnica, utilizar um stent retriever ou optar pela aspiração. Cada abordagem tem suas vantagens, limitações e cenários ideais de aplicação. Neste vídeo, eu quero te ajudar a entender quais são os critérios que nós usamos na prática para decidir entre essas duas estratégias, com base em evidências, características anatômicas e perfil do nosso paciente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico neuroradiologista intervencionista, e neste canal eu compartilho conteúdos para médicos que desejam se aprofundar na área de neuroradiologia intervencionista. Primeiro, o que é a trombectomia mecânica? O que você precisa dominar é que a trombectomia mecânica é um tratamento para o AVC isquêmico com oclusão de grande vaso. E ele tem um benefício muito grande, talvez seja um dos maiores benefícios da neurociência e um tratamento. Então, a trombectomia mecânica deve ser indicada sempre para o paciente que tenha um AVC isquêmico com uma oclusão de grande vaso e possua as indicações e não tiver as contraindicações para esse procedimento. Por quê? Ele vai mudar a história da doença desse paciente. Ele pode ter um desfecho muito favorável, mudando o outcome dele e diminuindo muito as sequelas que ele pode ter depois desse AVC isquêmico. E nós tivemos uma evolução muito grande das técnicas depois de vários estudos. Então, começamos lá em 2015 com o estudo Mr. Clean. O estudo Mr. Clean, ele fez um tratamento da trombectomia mecânica, principalmente com aquela técnica clássica, catéter guia-balão e o stent retriever. Essa era a técnica usada em mais de 80% dos casos do estudo Mr. Clean. Depois nós tivemos o estudo Down, o estudo Diffusio 3, que aumentaram a janela de tratamento de 6 para 24 horas. E com o evoluir da nossa especialidade, da neuroradiologia intervencionista, nós começamos a ver mudanças na técnica. Então nós tivemos no início aquela técnica clássica, catéter guia-balão com stent retriever, e depois nós começamos a mudar para aspiração isolada, sem utilização de catéter guia-balão, a técnica combinada, inúmeras técnicas podem ser usadas. Isso vai ser um tema de um outro vídeo que nós vamos falar da Solumbra Technique, Adapt Technique, Save Technique. Então existem inúmeras técnicas que você pode utilizar para realizar a trombectomia mecânica. Então isso será um assunto de um outro vídeo aqui no canal. E existem diferenças técnicas, sendo as duas principais que nós vamos comentar aqui. Uma, aquela técnica em que nós utilizamos o stent retriever, que é essa técnica que eu falei com vocês, uma técnica clássica, e a aspiração, Adapt Technique, que é aquela que utiliza a aspiração como primeira intenção. Essas são as duas técnicas clássicas que nós vemos para o tratamento do AVC isquêmico na trombectomia mecânica. E depois disso, como eu falei, que vai ser um assunto de um outro vídeo, surgiram inúmeras variações que você pode utilizar para realizar o seu tratamento. Primeira coisa importante, o que é o stent retriever e como ele funciona? Primeira coisa que você precisa entender, o stent retriever, na sua grande maioria, é um stent chamado de stent laser cut, que ele pode ser um stent de células abertas, células fechadas, e normalmente o stent retriever é um stent retriever laser cut de células fechadas, e ele tem dois grandes grupos, os stents paramétricos e os stents tubulares. Essa sua definição pode variar também como ele vai atuar em cada um dos pacientes. E além disso, quando esse stent retriever ele sai do seu catéter, ele é um stent autoexpansível e ele vai abrir no seu tamanho nominal ou no tamanho da artéria que você vai estar colocando. Então, quando ele sai do catéter, ele abre automaticamente. Diferente daqueles stents da cardiologia, que são stents montados em balão, que você insufla o balão para esse stent abrir e ficar naquela posição. O stent retriever da trombectomia, na hora que você tira ele, existem duas técnicas para você liberar. Você pode retirar o seu miocatéter ou dar uma tensão maior no pusher do stent para ele abrir. E ele vai abrir de forma automática. E aí você tem esses stents chamados stents autoexpansível. E qual que é a ideia? Na hora que esse stent abre dentro da artéria, ele vai entrar em contato com o trombo.
E essa interação da sua malha, da malha do stent com o trombo, ele vai ficar ali de 3 a 7 minutos, dependendo da literatura que você vai olhar. Alguns médicos nem esperam tanto tempo. Ele vai começar a interagir o stent com o trombo. E essa malha do stent começa a ficar entremeada com o trombo. E aí você vem e retira esse stent, puxa esse stent para fora do corpo do paciente e o trombo vem agarrado nas malhas do stent. Então essa que é a grande ideia da teoria para o tratamento com o stent retriever. E quais seriam as indicações típicas que nós vemos? Aqueles trombos que são mais organizados, firmes, muitas vezes podem ser mais responsivos ao stent retriever. E em situações onde a aspiração pode não ser suficiente. Lembrando que a técnica clássica tem alta taxa de recanalização, quase 80% dos pacientes que utilizaram essa técnica no estudo Mr. Clean tiveram recanalização de TIS2B ou maior, TIS2B, TIS2C, TIS3. Também a classificação TIS vai ser um tema de um outro vídeo aqui no canal, então não perca, fique atento que também nós vamos fazer um vídeo sobre a classificação TIS. Então, veja, é uma técnica que é extremamente potente. E quais então seriam as possibilidades de usar em conjunto a aspiração, técnica combinada, técnica solumbra? Eu já até publiquei um artigo que eu vou deixar a referência aqui para vocês, que ele fala sobre quando eu vejo que um stent talvez não seja a melhor saída. Então, alguns stents, exemplo, o stent Solitaire, ele tem 3 marcas a cada 10 milímetros, 3 marcas radiopacas. E elas são 3 marcas, quando ele se abre como um tripé. E se você coloca essas marcas na região do trombo e ele não se abre, ou seja, está esse tripé fechado, quer dizer que esse trombo ele é muito duro, muito rígido, muito calcificado. Ele, ao invés do stent retriever abrir no trombo, ele ficou preso e não conseguiu. Então não há interação entre o trombo e o stent retriever. Com isso, a ideia é, eu preciso chegar a um outro catéter na proximidade para que a aspiração em associação com o trombo, com o stent retriever, consiga retirar. Essa foi a primeira técnica descrita, a técnica solumbra, que era o Solitaire mais o sistema penumbra de aspiração, por isso o nome solumbra, o SOL de Solitaire e o umbra de penumbra, então a utilização do stent retriever Solitaire com o sistema de aspiração penumbra em conjunto, dando a técnica solumbra. Mas se você for olhar a técnica solumbra, eu vou falar isso mais aprofundado em outro vídeo, você vai retirar o stent para dentro do cateter de aspiração. Existem variações também dessa técnica. Então, quando você vê um stent que não está totalmente aberto, se você utilizar o trevo, ele é muito mais visível, você consegue ver ele rechaçado pelo trombo, talvez o stent retriever não seja uma boa opção. Ou o sinal do tripé fechado, que é esse artigo que eu publiquei em 2019, você vai ver que talvez não seja uma boa saída utilizar só o stent retriever. Você precisa associar uma outra coisa para ter um benefício maior para a recanalização desse paciente. Então, caso você tenha a associação, seja uma boa saída nesses casos. Então, sinal do tripé fechado, que é uma possibilidade de você associar uma outra técnica para tentar realizar. Uma delas, a técnica solumbra. E o que é a técnica de aspiração direta, ou ADAPT technique? O ADAPT technique é a utilização de um catéter de aspiração de luz larga, de grande luz interna, large bore catheter. Então, para a remoção do trombo via a sucção. Qual que é a ideia? Se você olhar a técnica ADAPT descrita, ela vai chegar um microcatéter até a proximidade do trombo. Eu não vou atravessar o trombo. Se você estiver fazendo a técnica ADAPT clássica, você chega o microcatéter até antes do trombo e vai chegar o catéter de aspiração até a região do trombo. Isso é que a técnica descrita inicialmente, ela mostra que é um benefício muito grande porque você não vai perfurar esse trombo passando o microcatéter e o microguia e o microcatéter por esse trombo. Isso minimiza o risco de embolia distal. Então é também um benefício da utilização da técnica ADAPT. E aí você chega um catéter de large bore até a região do trombo, aspira esse trombo e aí você retira esse catéter de aspiração. É muito bom quando você chega o catéter de aspiração na proximidade, liga ele na bomba de sucção, na bomba de aspiração, ou utiliza seringa, são duas técnicas que você pode fazer na técnica de aspiração. Você aspira e você vê às vezes o trombo saindo
pelo tubo de aspiração. Vou mostrar também para vocês esse vídeo de como acontece isso. O trombo ele é aspirado e você vê ele vindo pelo tubo de aspiração, saindo lá na bomba de aspiração. Isso é muito bom porque, teoricamente, você aspirou o trombo para dentro do catéter e resolveu esse problema. Quais são as indicações mais típicas? Aqueles trombos que são mais proximais. É claro, atualmente nós temos catéteres de aspiração menores, então dentro da família Penumbra nós temos o RED 62, o RED 43, que são cateteres que podem ser navegáveis até oclusões mais distais e é uma grande saída também que você pode utilizar. E a maior facilidade de utilizar essa técnica, principalmente naqueles vasos que são retos e o calibre do vaso seja semelhante à luz interna, à luz externa do catéter. Por quê? Quanto maior o cateter de aspiração englobando o trombo, maior a chance de você conseguir aspirar esse trombo de uma vez por todas. Então, quais são os grandes benefícios? Uma menor manipulação distal, que pode reduzir o risco de, principalmente, dissecção e perfuração distalmente, e também fragmentação do trombo. Essa é uma das grandes características da técnica ADAPT. Você pode utilizá-la para minimizar esse risco de perfuração do trombo e embolia distal. E quais são os critérios, então, para escolher entre o stent retriever e aspiração? Alguns pontos você precisa sempre analisar. E nós precisamos individualizar para cada caso. Antigamente tinha uma discussão, não, esse cara é um cara do stent retriever, não, esse cara é o cara da aspiração. Eu sou contra essa ideia. Você tem que ter dominar todas as técnicas e escolher a melhor técnica para o seu paciente, para aquele caso. Ser uma medicina muito mais direcionada para saber quando que uma técnica é melhor e quando que outra técnica é melhor. E quais os pontos que você tem que analisar para conseguir ter essa ideia, escolher a melhor técnica para o seu paciente e conseguir a recanalização em primeira passagem, que é o que nós sempre desejamos na nossa trombectomia mecânica. Primeiro, a localização do trombo. Então, onde está esse trombo? Onde ele está localizado? Se ele está mais proximal, talvez a aspiração tenda a ser uma técnica preferida. Até existe uma técnica chamada técnica de aspiração remota, em que nós aspiramos pelo catéter guia-balão. Vai ser um tema de um outro vídeo aqui no canal também para explicar para você um pouco mais sobre essa técnica. Naqueles oclusões um pouco mais distais, talvez o stent retriever pode ser uma saída muito eficaz. E a morfologia do trombo? Isso ajuda também muito a gente entender. Aqueles trombos duros, extremamente organizados, talvez seja uma técnica combinada, pode ser uma excelente saída, já que aqueles trombos são muito duros, o stent retriever não vai conseguir a sua interação. E aí o que acontece? O trombo fica empurrando o seu stent retriever, aqui como se fossem os três marcadores do solitaire. O trombo ele vai empurrar o solitaire e na hora que você vai tirar, o trombo ele vai rolar entre a parede da artéria e o stent. Por isso que talvez associar junto com o stent retriever um catéter de aspiração seja uma grande saída para esses trombos duros, organizados e ricos em cálcio. E há também o desenvolvimento de stent retrievers mais modernos, que se chamam de quarta geração, que eles são indicados para os trombos duros e calcificados, que talvez seja uma grande dificuldade, além das ateromatoses intracranianas, os trombos duros com muito cálcio têm uma dificuldade também de recanalização. Os trombos moles, eles podem ter uma boa resposta com aspiração, mas para aspirar tem que ser, às vezes, trombos pequenos para não perder a cauda do trombo. Então, às vezes, vem um trombo muito comprido. Você aspira uma parte, a parte distal ele se perde, principalmente quando não se usa o catéter guia-balão. Ou também aqueles trombos que são suboclusivos, ou seja, eles são menores que a luz da artéria. Com isso, você chega um catéter que tem uma luz maior do que o trombo, ele vai aspirar esse trombo inteiramente para dentro do catéter de aspiração. Então, os trombos longos tendem a não ser uma boa escolha para aspiração. Então, talvez um stent retriever associado a uma aspiração seja uma boa saída também para esses trombos mais longos. Outro dado que a gente tem que olhar é o calibre e a tortuosidade do vaso. Uma variação anatômica muito conhecida é a cerebral média mergulhante. Você perde a força de tração quando essa artéria ela mergulha. Quando você vai tirar o seu stent, a sua força que você faz é menor para retirar o trombo quando você está puxando ele distalmente, na parte mais proximal dele. Por isso, associar talvez seja uma grande saída nessas tortuosidades muito grandes dos vasos. E aqueles vasos que são aqueles vasos retos, calibrosos, talvez a aspiração seja uma grande saída,
Principalmente, eu gosto muito de utilizar o cateter de aspiração de luz ainda maior, então nós temos, por exemplo, o React 71, Red 72, fora nós temos o Zoom 88, então luz interna de 0,88. Esses cateteres são muito bons para você navegar, por exemplo, na terminação da carótida. Você vai e consegue aspirar, porque é uma luz muito grande e consegue aspirar esse trombo inteiro. Mas, principalmente, quando eu tenho vasos retos e artérias retas, e é muito mais fácil fazer esse tipo de navegação. Naqueles vasos que são mais tortuosos, a combinação pode ser uma grande estratégia para a recanalização em primeira passagem. E é claro, tempo disponível e experiência da equipe. Então, se você tem uma experiência muito maior com o Stent Retriever, talvez seja melhor você usar o Stent Retriever. Ah, não tenho tanta experiência em aspiração? Não uso, mas você precisa dominar todas as técnicas. Então, a familiaridade com uma técnica pode influenciar nos tempos de recanalização. Por isso que eu sempre bato na tecla. Não seja dependente de uma única técnica. Você precisa adaptar a técnica para cada paciente. Por isso é importante saber e dominar todas as técnicas para você ter uma carta na manga caso não dê certo uma técnica, você conseguir trocar a sua técnica durante o tratamento. Às vezes eu na minha cabeça fiz uma estratégia, irei utilizar o Stent Retriever, faço a liberação do Stent Retriever, mas tenho, por exemplo, esse sinal do tripod sign, closed tripod sign, no Stent Retriever, no Solitaire, por exemplo. Aí eu vou mudar minha técnica, vou associar a aspiração, porque o que eu quero é não utilizar sempre uma técnica. Eu quero ter a recanalização em primeira passagem total, TC2C ou 3, que é o que nós desejamos. Então sempre eu vou tentar adaptar a minha técnica e não ser refém de uma técnica. Por isso você precisa dominar todas as técnicas. E existem inúmeras evidências comparando essas técnicas. Talvez os dois principais trabalhos sejam o estudo Compass e o estudo Aster. Os dois compararam Stent Retriever e aspiração com primeira intenção e mostraram que é muito semelhante. A aspiração ela não inferior em relação ao Stent Retriever. Em alguns casos, a aspiração ela é um pouco mais rápida do que o Stent Retriever, mas você precisa pensar em selecionar melhor a técnica para cada paciente. Então, os resultados mostram que a decisão ela precisa ser individualizada. Por isso, você, neurointervencionista, precisa conhecer todas as técnicas e dominá-las e conseguir escolher a melhor técnica para cada paciente. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês: não existe uma abordagem única que funcione para todos os pacientes. A escolha entre Stent Retriever e aspiração ela deve ser feita de forma personalizada, levando em conta a anatomia, o tipo de trombo e a experiência que você tem com cada um desses materiais. O mais importante é sempre buscar a recanalização mais rápida, first pass, que é o que nós queremos, e segura possível, minimizando as complicações e otimizando o desfecho neurológico do nosso paciente. Então você vai também botar na balança, será que o Stent Retriever nesse caso é mais arriscado? Será que a aspiração vai ser menos arriscado? Será que não? Usar um Stent Retriever Baby, por exemplo, nós temos Solitaire 3mm, Baby Trevo, Catview Mini, para você às vezes utilizar em vasos menores, ou aspiração RED 43, RED 62, qual vai ser a melhor estratégia com menor taxa de complicação? Por isso você precisa dominar todas, conhecer os materiais e escolher a melhor técnica para o seu paciente. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o raciocínio por trás da escolha das técnicas de trombectomia, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. E para quem quer se aprofundar ainda mais no tema de neuroradiologia intervencionista, eu deixei na descrição um vídeo complementar que vai te ajudar a expandir esse conhecimento. Eu te espero lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.